Meus irmãos, deixem suas Bíblias abertas em Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série. A ressurreição de Jesus muda todas as coisas, é o título dela. E hoje eu quero começar sobre a ressurreição e a missão da igreja. Eu quero dar continuidade à finalização de Marcos, em que deixa uma tônica, deixa uma questão para nós, e relacionar essa questão que ele deixa para nós à grande comissão, que de fato é uma missão que Jesus nos deixou. Você deve lembrar que Marcos, ele termina o seu evangelho de um jeito que a gente não pode esquecer, porque lá no versículo 8 ele finaliza com silêncio. Marcos transita pela crucificação de Jesus, pelo seu sepultamento, nos leva a um túmulo vazio, com uma pedra rolada, com Jesus ressurreto, mas ainda assim, diante de tudo isso, diante de mulheres que vão levar especiarias para o sepultamento de Jesus, para embalsamar Jesus, e encontram, na verdade, um túmulo vazio, um Jesus que ressuscitou, Marcos finaliza o evangelho com essas mulheres estremecidas, atemorizadas, mas o objetivo de Marcos não é que paremos no medo. O leitor, quando chega no versículo 8, ele fica surpreso, e essa surpresa é intencional. Marcos suspende o texto e finaliza no versículo 8 de forma intencional, porque ele sabe, Marcos sabe, o leitor sabe, nós sabemos, que aquelas mulheres do versículo 8 do capítulo 16 não ficaram em silêncio. Marcos sabe que, pelo contrário, a ressurreição foi um impulso para que elas se tornassem proclamadoras da ressurreição de Jesus. O propósito de Marcos com esse silêncio, ou seja, o propósito de Marcos em não fechar esse arco da narrativa, é porque ele quer que o leitor pegue o evangelho que chegou à sua finalização escrita e pense: o que é que agora eu faço com essa mensagem? O que é que eu faço com esses 16 capítulos que eu li? E especialmente, o que é que eu faço com a mensagem da ressurreição? Ou seja, a pergunta que não é dita é: e agora? Como que essa notícia muda a minha vida? É por isso que nasce essa nova série. Porque Marcos finaliza o seu evangelho com a pergunta, ou com a realidade de que a ressurreição muda todas as coisas. E aqueles que leram e se depararam com a ressurreição terão de renovar em si todas as coisas e enxergar o mundo a partir dessa renovação. Então a gente encerra a série O Rei que se tornou servo e inicia a série A ressurreição de Jesus muda todas as coisas. Tal é a realidade que Marcos, capítulo 16, dos versículos 9 a 20, é a intenção de alguém de demonstrar: essa notícia, ela traz reverberação. A notícia da ressurreição, ela traz um significado para a vida dos discípulos e ela traz um significado para a vida da igreja. E os versículos de 9 a 20 lá de Marcos capítulo 16 discorrem acerca da realidade de uma igreja que vai anunciar o evangelho. Amém? Ou seja, o escritor conecta a ressurreição de Jesus com a missão da igreja. Porque Cristo ressuscitou, a gente tem uma missão, queridos irmãos. E aí, por isso que eu quero ir com vocês lá para Mateus, capítulo 28. Porque o final, digamos assim, da mensagem de Marcos não é um final emocional nem sentimental. É um final, como está aqui no nosso texto, em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. É um início. A ressurreição de Jesus abre caminho para uma comissão, para uma ordenança, para uma missão. E eu quero começar com esse tema: a ressurreição e a missão da igreja. Vamos ler o nosso texto? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse, eu vou ler na versão NVI. Então Jesus aproximou-se deles e disse:
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem se revelado um Deus maravilhoso entre nós, nos deu o privilégio de, em dezenas de semanas, nos debruçarmos no livro de Marcos, finalizarmos com a mensagem da ressurreição de Jesus, nos encorajar a compreender e aplicar a realidade da ressurreição na nossa vida. Nos dá agora, ó Deus, o privilégio santo, nos dá o Teu Espírito Santo iluminando a nossa mente, ó Pai das luzes, para que possamos aplicar a realidade da ressurreição verdadeiramente à nossa vida, à vida da Tua igreja, ao nosso relacionamento uns com os outros, o nosso relacionamento contigo, o nosso relacionamento com o mundo, ajustando as nossas expectativas e esperanças para que Te honremos. E inicia, ó Deus, essa série nos fazendo compreender na vida da Tua igreja, que está sendo desafiada também a cumprir o propósito de missões, um propósito que é dela, através desse texto que nos mostra a realidade da missão da igreja diante da realidade da ressurreição do Teu Filho. Nos faz missionários, nos faz entender o nosso propósito comunitário, o nosso propósito congregacional, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar com um primeiro ponto em que Jesus, ressurreto, ao encontrar os seus discípulos e os comissionar, apresenta em primeiro lugar uma autoridade que fundamenta a missão. Vamos ler novamente o versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Há uma pergunta que toda igreja precisa responder antes de falar em missões e antes de falar em evangelização. Não é como evangelizar, não é nem quem vai evangelizar. A pergunta mais fundamental quando a gente fala de missão é por que evangelizar? Amém? A resposta mais comum é porque as pessoas estão se perdendo, é porque as pessoas precisam, e isso é verdade, mas é uma verdade incompleta. A gente não evangeliza colocando no centro a necessidade do mundo perdido. Porque quando o homem perdido é o centro que movimenta as missões, a evangelização pode se tornar apenas um projeto humanitário. O homem tem sequelas, o homem está perdido, portanto precisamos ir ao alcance e precisamos ir ao encontro desse homem. Mas a resposta que nos apresenta Mateus é uma resposta diferente. Jesus nos dá uma fundamentação para a evangelização e para missões muito mais estável, muito mais profunda e mais gloriosa. Ele diz que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Para entender o que Jesus quer dizer aqui, a gente precisa lembrar da narrativa das Escrituras, a história das Escrituras, em que, em primeiro lugar, ela nos apresenta que Deus criou um mundo que perdeu o seu rei. Lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, nós temos Deus criando todas as coisas, organizando a criação, criando o ser humano à sua imagem e semelhança para governar o mundo criado. Lá no capítulo 3, esse primeiro casal criado, Adão e Eva, eles escolhem pecar. Eles escolhem um atalho para desenvolver, para se tornar iguais a Deus. O mundo foi criado, queridos irmãos, com uma missão. O mundo foi criado com um propósito, com finalidade. As crianças também sabem, e eu creio que os irmãos também sabem. O mundo foi criado, com o propósito de revelar a glória de Deus.
A glória de Deus tornando-se conhecida através da criação e, portanto, Deus sendo celebrado e adorado. Se você ler o Salmo 19, versículo 1, ele diz que os céus declaram a glória de Deus. Ou seja, o universo inteiro existe como uma celebração. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para refletir o caráter de Deus na criação, administrando, organizando, desenvolvendo a criação. Esse ser humano não apenas habitaria a criação, mas a desenvolveria em nome do Criador. A desenvolveria com consciência e com amor. Mas Gênesis 3, que nos apresenta a queda, nos mostra que a queda não é apenas moral. Ou seja, não é apenas que Adão e Eva pecaram, se afastaram e se envergonharam, mas a queda apresentada em Gênesis 3, ela é doxológica. O que é que eu quero dizer com isso? Doxológico tem a ver com louvor. A queda de Adão e Eva é uma queda do sentido da adoração. Paulo escreve lá em Romanos capítulo 1, eu quero ler com vocês versículos 23, 21 e 23, 21a, 23, melhor dizendo. Abra comigo. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Paulo está apontando aqui o movimento natural do pecado. O ser humano conheceu a Deus, mas ele não glorificou a Deus. Ele mudou a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens e de criaturas. Ou seja, a queda de Adão e Eva não é apenas uma queda que o afasta de Deus, mas é uma queda em que a busca do coração do homem é fazer outras coisas como Deus. Tornar a criatura o centro de todas as coisas. Sejam criaturas à imagem do homem, sejam criaturas à imagem das coisas criadas. Ou seja, a essência do pecado é a recusa em adorar. Guarda isso. O pecado, em sua essência mais profunda, é a recusa de adorar. É o desvio da glória de Deus para os ídolos. É o desvio da glória de Deus para a glória do eu, do ego, de Deus para a criatura. Ou seja, toda a história da humanidade após Gênesis 3 é a história do mundo que perdeu o seu rei. É a história de um mundo que perdeu o seu rei e passou a distribuir a sua adoração em substitutos que não podem sustentá-la. O ser humano passou a adorar ídolos. E é aqui que a missão começa a fazer sentido. Por que nós fazemos missão? Por que a ressurreição implica em nós fazermos missão? Porque Deus fazer novas todas as coisas, iniciando em Cristo Jesus, nos impulsiona a missão. Tem um livro que eu até recomendo que os irmãos um dia comprem e leiam, chamado Alegrem-se os Povos, do John Piper. Ele diz assim, missões existem porque a adoração não existe. Onde Deus não é adorado, onde o seu nome não é proclamado, onde a sua glória não é conhecida, ali é onde a missão deve estar. Onde a ausência de adoração é onde há necessidade de missão para que essa adoração exista. Ou seja, a missão da igreja, ela não é primariamente uma ação de resgatar o homem. É a restauração da adoração onde ela foi suprimida. Porque é que pregamos o evangelho, não é porque o ser humano está perdido. É lógico que nós nos comovemos com a perdição do ser humano. As lágrimas dos nossos olhos brotam porque o mundo está perdido. Mas a motivação central é porque importa que Deus seja louvado em todos os lugares, em todos os povos, em todas as tribos. Amém? Essa é a esperança do evangelho. Vamos lá para Daniel, capítulo 7. Esse texto nós conhecemos muito, nós pregamos nele
algumas vezes quando Jesus estava ali em Marcos, dialogando e confrontando o templo. Daniel, capítulo 7, versículos 13 ao 14. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Veja aqui o versículo 14. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Parece com Mateus capítulo 28, versículo 18. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Olha a realidade que o Filho do Homem conquista. Uma realidade de adoração. Seu domínio é o domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Então a realidade que nós temos aqui é que existe uma profecia em que o Filho do Homem recebe o reino. Essa profecia então vai ser cumprida em parte, pelo menos em sentidos inaugurais, ali em Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus está apresentando essa realidade. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, em que o ser humano cai, a pergunta que se levanta, entre tantas perguntas, é: como que a adoração há de ser restaurada? Daniel capítulo 7 começa a responder a gente. Essa adoração vai ser restaurada quando o Filho do Homem receber toda a autoridade, poder e glória. Ele vai receber autoridade, poder e glória para que os povos o adorem. Veja que claramente esse daqui é o Filho de Deus. Jesus se revela como Filho do Homem. Alguém que não é meramente humano, de fato humano, verdadeiramente humano, mas também verdadeiramente Deus, porque ele vem sobre as nuvens dos céus. Ele vem com as nuvens. Essa é uma figura no Antigo Testamento da presença da glória de Deus. Ou seja, o Filho do Homem, lá em Daniel capítulo 7, é também uma pessoa divina, e nós sabemos quem é. Marcos capítulo 1, versículo 1, como nós lemos na exposição anterior. Evangelho, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Ou seja, a esse Jesus que recebe toda a glória, ele recebe para que os povos o adorem, para que os povos o sirvam. Viu, irmão Maria? Para que os povos rendam a ele toda a honra e toda a glória. E nós temos então o cumprimento dessa profecia. Cristo aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele declara: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vamos aqui para algumas características desse texto. No versículo 18, ele diz: então Jesus, aproximando-se deles. Veja que o início dessa missão delegada não é o povo se aproximando de Jesus, é Jesus tendo... É Jesus então se aproximando dos seus discípulos. É Jesus quem se move em direção aos discípulos antes de falar. Ou seja, depois da ressurreição, não é o ser humano quem toma a iniciativa, é Deus quem toma a iniciativa através de Jesus e revela aquilo que Daniel profetizou: eis que me é dada toda a autoridade nos céus e na terra. Essa autoridade de Jesus não é tomada. A autoridade de Jesus não é usurpada. A autoridade de Jesus é recebida. Amém, irmãos? É uma voz que nos comunica aquilo que Paulo diz em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler, versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Um texto que nós lemos já aqui na quarta-feira na doutrina. Antes eu vou ler a partir do versículo 5, para você pegar o contexto, para quem não tem acompanhado a doutrina. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, Paulo está dizendo, a autoridade que Jesus adquire não é autoridade tomada, porque ele se humilhou e morreu, morte de cruz, Deus lhe entregou toda a autoridade, um nome que é acima de todo nome. Jesus está apresentando essa realidade ali após a sua ressurreição. Eis que me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, mediante a sua morte, mediante a sua cruz. Veja que ao contrário de Adão, o primeiro cabeça da humanidade, ele tenta adquirir autoridade, ele tenta adquirir a forma de Deus tomando a força, através do fruto do conhecimento do bem e do mal. Jesus não toma a força. O segundo Adão, ele a recebe pela obediência. Amém? Em terceiro, o que é que ele recebe? Todo o poder nos céus e na terra. Jesus não recebe parte do poder. Jesus não recebe poder apenas numa área específica. Ele recebe todo o poder. Jesus tem todo o poder, majestade e glória. Não há exceção geográfica. Ah, pastor, tem algumas áreas do mundo que Jesus não pode entrar. A política, Jesus não pode entrar. Tal área, Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não só geográfica, mas temporal. Até o final dos tempos, Jesus tem toda a autoridade, sem exceção de domínio. Não é só no domínio celestial, mas também no domínio material. Jesus tem toda a autoridade. E um domínio que não termina. A profecia de Daniel diz que o seu domínio não será destruído, ou seja, o seu domínio eterno não passará. Cristo então declara essa realidade aqui, irmãos. Nós fazemos missão segundo a autoridade de um Cristo que já estabeleceu o seu reino. O rei que se tornou servo foi a série anterior. Esse rei entra no mundo e estabelece o seu reino. O rei chegou e agora o rei adquiriu para si toda e suprema autoridade. Então a igreja, mediante a ressurreição, quando ela vai anunciar o evangelho, ela não vai ao mundo como uma minoria assustada pedindo permissão. Ah, tá vendo aí o que o STF está fazendo? Ah, tá vendo aí o que não sei o que... Estou vendo, temos que observar mesmo. Ah, está vendo aí o que o político tal está fazendo? Ah, não vote. Ou você crê na Bíblia ou você crê na história. Ou você se amedronta ou você reconhece o que Jesus está falando. Eis que me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Não existe domínio em que Deus não tenha autoridade. Essa igreja, portanto, ela vai até os locais mais difíceis e mais hostis, como embaixadora de um rei que já tem toda a autoridade sobre toda a criação. Nós não estamos dizendo que a hostilidade ao evangelho não é real, mas que toda hostilidade, toda desobediência, ela é uma realidade de súditos que ainda não reconheceram o rei que já reina. Uma aplicação que eu quero trazer logo aqui de início, meus irmãos, é que a motivação verdadeira da igreja para a missão, se é baseada na morte e na ressurreição de Jesus, é uma motivação que não se esgota. Por que nós anunciamos o evangelho? Ah, é porque lá nos pilões tem um prédio. Não. Por que nós anunciamos o evangelho? Não, é porque nós precisamos evangelizar. Nós não estamos evangelizando o suficiente. Ou então você vai fazer um treinamento de missões e vai chegar aqui na igreja e dizer, a gente tem que evangelizar, porque eu aprendi a evangelizar com 4 pontos, ou com 8 pontos, ou com tal técnica. Nada disso é suficiente para que nós evangelizemos. Nós já temos o fundamento para que a evangelização aconteça. A realidade de que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por que anunciamos o evangelho? Porque Jesus tem toda a autoridade. Por que pregamos o evangelho a toda criatura? Porque missões não é o objetivo último da igreja. O objetivo último da igreja e da criação deve ser a adoração. Missões, portanto,
busca chamar de volta as pessoas à adoração do único e verdadeiro Rei na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Se a glória de Deus é o combustível, a gente vai fazer missões. Uma segunda aplicação aqui desse início é que existe um movimento que essa autoridade exige. A declaração de Jesus em ter toda a autoridade suscita uma resposta da igreja. Olha o versículo 19. Então Jesus, vou ler o 18 e depois o 19. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Versículo 19. Portanto, ide. Na NVI diz: portanto, vão. Ou seja, qual é a resposta da igreja diante do Jesus ressurreto que declara que a ele foi dada toda a autoridade? Ide. Por que a igreja vai? Ou melhor, qual é a resposta que a igreja dá diante da ressurreição? Ir. Ir e anunciar o evangelho não é uma coisa para os mais corajosos. Ir é um movimento natural de quem entendeu a autoridade de Jesus. É uma obediência em fé. Você obedece porque, note que é uma obediência. Jesus não está dando a sugestão, como a gente vai ver daqui a pouco, mas é uma obediência em fé. Ninguém lê lá, né? Não furtarás. Eu acho que é um recado de Jesus, eu acho que é um conselho. Não matarás. Será que é um mandamento ou é um conselho? Não adulterarás. Será? Ninguém faz isso, todo mundo sabe que é um mandamento. Aí quando Jesus dá um mandamento aqui, dizendo, ide, alguns cristãos acham que é uma mera recomendação, desobediência. Mas quem entendeu o poder da ressurreição, vai. Quem entendeu o poder da ressurreição, o poder dessa realidade de que Jesus tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, vai. Eis que me foi dada toda a autoridade. Portanto, por causa disso, com base nisso, vão. Missões é uma realidade de uma igreja que crê no poder da ressurreição e diante disso não pode ficar parada. A fé genuína, então, na autoridade de Cristo produz um movimento, e o movimento é o ide. Amém? Vamos para a segunda parte, porque a gente precisa entender a gramática desse envio. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui o verbo que carrega todos os outros é fazer discípulos. Muitas pessoas pensam que o verbo que caracteriza essencialmente as missões é o ide. Quem nunca foi para uma conferência missionária que o tema era ide. Mas o tema central da missão da igreja em evangelizar é fazer discípulos. Aqui a gente tem alguns verbos, né? Portanto, ide e fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. Todos esses outros verbos têm a ver com fazer discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? Indo. Como é que nós fazemos discípulos? Batizando. Como é que nós fazemos discípulos? Ensinando-os a guardar. Então, queridos irmãos, o verbo imperativo que carrega todos os demais aqui não é o ide, porque o ide não é o fim em si mesmo, não basta viajar, não basta ir conhecer outras culturas, colocar uma roupa de missionário, a gente vai para fazer discípulos. Fazer discípulos é o movimento que a igreja participa diante da ressurreição. A igreja não fica esperando o mundo bater a porta, ela vai, mas ela vai fazer discípulos. Isso é uma consequência lógica da ressurreição. Porque eu ressuscitei, vocês vão fazer discípulos. A missão nasce da autoridade de Jesus e o fazer discípulos também. Por isso que a gente tem que aprender que a realidade da igreja sempre vai ser uma igreja discipuladora. Se você vive a igreja, acha que está vivendo a igreja, mas não participa dos momentos de encontro, comunhão e discipulado, você ainda não está entendendo a dimensão do que significa essa realidade de que Jesus ressuscitou e nos deixou uma missão, que é consequência da sua autoridade. Portanto, fazer discípulos. Uma outra coisa é o escopo. Aonde que fazemos discípulos? Quem são esses a quem pregaremos?
Jesus apresenta aqui o escopo: todas as nações. Ele diz, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aqui a palavra de todas as nações, ou as palavras, né, no grego expressam não apenas esferas nacionais modernas, ou seja, Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos da América, não só as fronteiras políticas, mas a ideia de grupos étnicos. Etne, algo que envolve povos com línguas, com culturas, com identidades diferentes, mas enquanto uma etnia, eles têm uma língua, uma cultura e uma identidade compartilhada. Amém? Então, a gente não enxerga só as missões como ir para a Inglaterra fazer missões, ir para Angola fazer missões, mas a gente deve enxergar o fazer missões aos grupos étnicos ou aos grupos que reúnem uma identidade compartilhada. O mandato de Cristo, então, não é geopolítico, é etnográfico. Ele quer que façamos discípulos de todo o grupo humano distinguível: indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Se a gente for pensar em missões urbanas, né, quais grupos dentro do nosso centro urbano têm uma identidade compartilhada? Grupos com afinidades políticas, de repente? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas comece a olhar quais grupos mantêm uma identidade em comum e cujo grupo pode ser alvo da nossa ação missionária. A grande comissão só será cumprida quando houver adoradores de Cristo de todas as etnias. Jesus, antes de ascender, ele deu aos discípulos uma descrição geográfica. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então a gente tem 4 eixos, 4 contextos concêntricos: Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Uma igreja saudável, meus irmãos, ela não escolhe para qual desses círculos ela vai, mas ela vai organicamente, naturalmente, trabalhando em todos, simultaneamente em todos em algum momento, com seus recursos, com suas capacidades, proporcionais à sua maturidade, mas sem abandonar nenhuma delas. Vamos entender um pouco dessas esferas. O que é que ela significa, por exemplo, para a gente aqui na Igreja Cristã Evangélica do Calvário? A gente poderia observar o Ubajara como a nossa Jerusalém. Inevitavelmente, são as pessoas mais parecidas de nós. Deveria ser a cidade que nós amamos, que nós compartilhamos lágrimas por elas e que nós vamos ao destino para proclamar o Evangelho, chamar os povos, ou o povo, à adoração. É a nossa Jerusalém, são os bairros, as comunidades, as famílias dos membros da igreja. Esse é o nosso primeiro campo missionário. O nosso ID começa aqui, meus irmãos. Charles Spurgeon, pastor inglês, ele dizia: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Porque não tem como você ser um cristão e não ser um missionário. Não ser um missionário ou ser um cristão não missionário é uma contradição de termos. Porque o nosso primeiro ID, ele é totalmente alcançável. Ele está onde nós estamos, na nossa esfera étnica e geográfica mais próxima. No trabalho, na família. Mas também a gente deve se perguntar: há locais no Ubajara em que as pessoas não foram alcançadas pelo Evangelho? Será que há municípios aqui na Redondeza, localidades em que o Evangelho ainda é inexistente? Ou seja, o ID, ele não é menos nobre quando ele não é transcultural. Ele não é menos nobre porque a gente não está viajando para outros países anunciar. É o ponto de partida inescapável de toda igreja: anunciar o Evangelho o mais próximo possível. Aí, o autor Jesus, né, registrado por Lucas lá em Atos, diz: em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria. O que é Samaria para aquele contexto? É a realidade social, étnica, religiosa que as pessoas costumavam evitar. Ou seja, deve ser alvo das missões não só o campo geográfico próximo, mas até o campo social distante.
Irmã Isabel, não vá para o bairro tal, tá? Porque ele é perigoso. Bairro tal só tem gente para quem você deve pregar o evangelho. Ah, meu filho, se depender de mim, ele não vai estudar. É uma decisão, você tem que ver mesmo o melhor lugar para o seu filho estudar. Mas não com a mentalidade de que o seu filho não deva ser um missionário em todo lugar que ele vai. Pelo contrário. Seu filho, se for treinado como missionário, ele vai entender que aonde for estudar, na universidade tal, na instituição tal, ele vai lá como um missionário. Chamar pessoas ao evangelho, começar grupos de adoração ao Pai, Cristo entre os universitários, estudantes com Cristo. Porque ele é filho de uma família que entende que eis que toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Essa visão tacanha e ingenuamente protetiva revela muitas vezes uma percepção equivocada do evangelho e talvez uma dificuldade de treinamento dos filhos em casa. Protegidos numa bolha moral, mas não infundidos numa realidade evangélica de que o evangelho deve ser proclamado a todas as criaturas. Até Samaria, onde a gente não quer estar presente. E aí existe uma outra realidade última, até os confins da terra. Ou seja, a igreja deve participar das missões remotas. E uma igreja como a Calvário, ela pode e deve participar. A gente pode. E a gente tem um privilégio, a gente tem a missão cristã evangélica. Então a gente pode apoiar missionários da igreja cristã evangélica que estão em outros países. Nós temos a oportunidade de auxiliar em oração, auxiliar em sustento, auxiliar em ofertas, auxiliar em comunicação com aquelas pessoas que estão a anunciar o evangelho nos locais mais distantes, cumprindo como igreja a realidade que nós devemos anunciar o evangelho até os confins da terra. Amém? Quero trazer outra aplicação diante disso. Que o ID começa na sua porta. O ID, ele não começa lá Imagine um país aí, coloque qualquer país na sua cabeça. O ID não começa lá. O ID começa antes de comprar a passagem de avião. Então o ID, ele começa na porta da sua casa, ele começa antes de comprar uma passagem de avião, antes de se inscrever em uma agência missionária, ele começa com o seu vizinho, ele começa com os locais da sua região, com as crianças da sua região, de repente com um trabalho voltado a crianças, a idosos, um lar de idosos, uma casa de detenção, uma casa de recuperação de pessoas adictas. Começa no trabalho com pessoas para quem você nunca falou de Cristo. Uma igreja que não evangeliza, queridos irmãos, localmente, ela não está pronta para abraçar missões globalmente. Ela está só romantizando missões. Eu conheci gente assim. Pastor, eu fui chamado para ser um missionário, sabe? Para pregar o evangelho lá não sei aonde. Tu está pregando no teu trabalho? Não. Temos 3 trabalhos missionários aqui na igreja. Lá na igreja onde a gente está. Lar de idosos. A gente tem um trabalho aqui missionário lá na Calcaia. A gente tem aqui um trabalho missionário com outros ministérios. Não está em nenhum deles. Aí você acha que Deus te chamou para ser missionário em tais locais, se você não se envolve nesses aqui? No mínimo você é um romântico. Uma outra aplicação: missões é cultura, não departamento. É maravilhoso e é bom que uma igreja tenha um departamento de missões, mas ela não pode correr o risco de delegar as missões somente ao departamento de missões. Meus queridos irmãos, missões, elas são decorrentes de uma consciência missionária que reflete a natureza da igreja, uma natureza de igreja que crê na ressurreição de Cristo e que foi comissionada a anunciar o evangelho fazendo discípulos. Uma cultura missionária que de pessoas que chegam assim para o pastor, para os presbíteros, chegam uns para os outros e dizem assim: como eu posso participar de missões? Tem os missionários lá na igreja, certo? Mas e você? É um impostor então? Ou você participa das missões? Orando, contribuindo, se envolvendo, participando.
pregando, anunciando. Essa é uma pergunta: como eu posso participar de missões que todo membro saudável de igreja faz? Ou seja, significa que nós crescemos, os nossos jovens, as nossas crianças, num ambiente em que ser missionário é uma opção. Hoje tem muita gente que cresce em igreja que ser missionário não é uma opção. A opção da pessoa é um ministério A, B e C, porque a igreja não transpira missões, nós devemos participar de missões. Os nossos filhos sabem o que é um missionário, eles sabem, tem na ponta da língua dizer, um jovem dizer: eu quero dedicar aqui, terminei a faculdade, eu estou durante a faculdade, eu quero fazer um seminário, ou então me aposentei, estou disponível. Agora eu tenho eu sou idoso, estou recebendo agora só me aposento, agora eu tenho tempo e dinheiro. Eis-me aqui, sim. Um ide que está diante de nós. E um terceiro ponto para nós, meus irmãos: o conteúdo do movimento: batizar e ensinar. Porque há uma pergunta que os dois pontos anteriores ainda não responderam completamente. E quando uma pessoa se converte, o que é que nós fazemos com essa pessoa? Mateus capítulo 28 chega ao seu ponto mais cotidiano: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 20, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ou seja, há uma autoridade que traz o comando: eis que toda autoridade me foi dada, portanto, ide fazer discípulos. A gente já aprendeu em outra mensagem que ser discípulo é seguir a Jesus e ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus. É uma forma simples de entender o que é o discipulado, mas aqui Jesus está qualificando: fazer discípulos, batizando-os, ou seja, entrando na comunidade, e ensinando-os a guardar, ou seja, permanecendo na comunidade. Dois particípios que mostram a textura. Sabe quando você pega numa coisa e você sente a textura aqui, na toalha e tal? Qual a textura do fazer discípulos? Batizar e ensinar. O objetivo, então, da evangelização não é a conversão. Tem gente que acha que missões é só subir num banco e anunciar, e depois que se a pessoa aceitar Jesus, e se ela receber Jesus, se ela se converter, o que você vai fazer com essa pessoa? Porque o objetivo não é só evangelizar, é fazer discípulos. E fazer discípulos exige da gente gastar tempo com outras pessoas. Não existe evangelho sem relacionamento. Não existe o evangelho em que a conversão existe sem discipulado, porque se eu evangelizo e não discipulo, eu apenas tenho sementes jogadas ao ar. A nossa igreja, durante a Semana Santa, a gente participou lá da conferência, lá no Pastor Denis, né? E lá no Pastor Denis a gente aprendeu que tem um autor chamado Keith Phillips, que ele disse: olha, eu tinha muita gente no meu cinturão evangelístico, eu preguei, muita gente se converteu, mas eu percebi que nenhum deles era um cristão maduro, porque eu anunciei o evangelho, mas eu fracassei na missão de fazer discípulos. O ministério da gente não é apenas proclamar, é fazer discípulos. Mateus 28 não nos deixa cometer esse erro. A gente não é o nosso mandato não é ir de converter, é ir de fazer discípulos, batizando. Vamos entender o que é batizar? Batizar seria o ato público que incorpora a pessoa à família de Deus. Então o batismo, e veja bem, muitas vezes o batismo é tratado como um ato individual. O que é o batismo? É uma decisão que alguém toma e a igreja apenas facilita. Então alguém tomou a decisão por Jesus, então a gente vai facilitar essa... Não. E a gente testemunhou isso em todos os nossos recentes batismos. O batismo apresenta a realidade em que Jesus está inserindo um discípulo de todas as nações dentro da sua própria família. O batismo é um ato plural, a igreja testemunha o batismo. O batismo é um ato comunitário, a comunidade está reunida diante do batismo. O batismo incorpora um novo crente a uma comunidade que é a igreja. Então, o batismo não é o ponto final da evangelização. Se converteu, pastor. Agora eu já sei o que é que a gente vai fazer. A gente vai batizar. Batizou. Pegue sua cadeirinhazinha aqui e sente aqui. Não. Porque o batizar é o entrar na comunidade.
É o ponto de entrada na vida da igreja. É a realidade externa que apresenta uma realidade interna. Lá em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 4, o apóstolo Paulo descreve o batismo como participar da morte e da ressurreição de Jesus. Nós fomos sepultados com Jesus, batizados com Ele na morte e vivificados com Ele na ressurreição. E assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós também andamos em novidade de vida. Próxima mensagem. Veja, o batismo, então, ele é uma realidade comunitária em que uma pessoa chega à igreja e o batismo apresenta externamente que internamente essa pessoa morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, que ela deixou a antiga vida e vive agora uma nova vida com pessoas que juntas estão experimentando a nova vida em Cristo. Não é um símbolo vazio, é uma declaração pública de uma realidade espiritual. Eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, agora eu pertenço a Cristo e ao seu corpo. Aí Jesus apresenta uma fórmula, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, esse discípulo pertence a quem? Ao Pai, ele é filho de Deus. Ele foi comprado pelo Filho. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele não pertence à igreja e nem ao pastor. A igreja enquanto denominação. Ele não pertence ao pastor. O pastor tem toda a autoridade sobre a vida daquela pessoa. Ele pertence ao Deus Trino. Esse era o padrão da igreja primitiva. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 41, a gente viu que... Em Atos 2,41, aqueles que receberam a palavra, eles foram batizados e foram agregados à comunidade. Ele está colocando aqui, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Ou seja, eles aceitaram a palavra e eles foram, veja aí, eles aceitaram a palavra, irmã Meire. Depois eles foram batizados. E depois de batizados, eles foram acrescentados à comunidade. Ou seja, a evangelização não termina no batismo. Porque a igreja batiza e acompanha. Essa pessoa é incorporada à comunidade. Celebramos a conversão e não deixamos o convertido à sorte. Ele é agregado à comunidade. Você pertence a Cristo, você pertence a nós. Nós vamos caminhar juntos. E aí Jesus acrescenta um outro verbo, ensinando. O processo contínuo que transforma, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ou na Ara, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A palavra ensinar, a mesma palavra de onde vem o nosso termo de didática. É ensinar mesmo, mas qual é o objeto do ensino? Ensinar a guardar. Ou seja, o discipulado, ele não envolve informar. Não é ensinar os discípulos a recitar. Não é ensinar os discípulos acerca de algo. Não é um informativo. É aguardar, ou seja, obedecer, praticar, viver. Por isso que eu volto a dizer, discipulado e relacionamento. Isso distingue o ensino cristão de toda outra forma de educação. O objetivo não é transmitir informação, é transformar a ação de vida. Um discípulo que sabe tudo sobre o Sermão do Monte, mas não vive. Um discípulo que sabe tudo sobre várias doutrinas, mas não vive. O discípulo que conhece Mateus 28, 18 a 20, mas não participa de missões, ele é um discípulo somente informado. Mas não é um discípulo que transpira a realidade da grande comissão. De que essa pessoa aprende a guardar todas as coisas que Jesus diz. Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 28, ele diz: nós admoestamos, nós anunciamos e nós ensinamos todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Ou seja, o ensinar da igreja tem como objetivo a maturidade dos discípulos. Que os discípulos alcancem a maturidade. Então não é ter conhecimento acumulado, é que os discípulos se tornem maduros. O que é que a gente ensina? Diz aqui o texto, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, não somente as confortáveis. O pastor ensina um dia, foi tão bom, ajudei, que legal, amei. No outro dia, vixe, eu acho que ele está falando de mim. Gostei não.
ensinando a guardar todas as coisas. E pastor, prega o livro tal, mas o livro tal não prega não lá, o dizimista mais rico da igreja, ele está no pecado desse texto aí. Ensinando a guardar todas as coisas. Então, não só as que geram... evitar os temas que geram conflito, não. Ensinar a guardar todas as coisas. As palatáveis e as de início não tão palatáveis. Por isso que a igreja deve ser comprometida com o ensino da totalidade das Escrituras. Não é isso que a gente tenta fazer? Todos os salmos pregados, todo o Evangelho de Marcos pregado, toda a mensagem da ressurreição pregada, todo o livro a gente aqui na quarta-feira. A gente já está em Filipenses, ou seja, conta aí as cartas, conta aí o Novo Testamento, versículo por versículo, quanto já foi? Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai contando aí. Gálatas, Efésios, Filipenses, daqui a pouco a gente chega em Colossenses, daqui a pouco a gente chega em Apocalipse, daqui a pouco eu digo assim, daqui a uns 5 anos, né? Que vai fazer 3 anos já, em outubro. Mas a gente vai percebendo o quê? Que a gente precisa estar comprometido com o ensino de toda a Escritura. Paulo ensina a Timóteo que ele deve ensinar homens fiéis para que ensinem a outros. Porque essa é a realidade da igreja. Nós nos ensinamos para que nós possamos ensinar a outros. Lembra? Discípulos seguem a Jesus e ensinam outros a seguirem Jesus. E aqui eu quero fazer mais uma aplicação, que a evangelização sem incorporação é abandono. Isso é uma das coisas que a gente mais vê por aí. Pessoas que são evangelizadas, mas depois de evangelizadas, elas só precisam ocupar um banco. Elas não são ensinadas, elas não são incorporadas e elas nem sentem necessidade de fazer isso. Eu não participo de uma família, eu apenas crio em Jesus em meu coração e é o suficiente. Mas essa não é a realidade da família de Deus apresentada nas Escrituras. Nós precisamos responder ao nosso Senhor participando do seu corpo, e nós precisamos responder ao Senhor na grande conversão trazendo as pessoas para o corpo. E de fazer discípulos de todas as etnias, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, quando alguém responde ao Evangelho, essa pessoa precisa ser batizada. E ela precisa entender que no batismo, ela é incorporada a Cristo e ao corpo de Cristo. E sua permanência no corpo de Cristo é uma permanência em que ela naturalmente vai se tornar uma nova discipuladora. Eu acho muito legal um pastor, qual o nome dele? Mike Stiles, estou esquecendo o nome dele. É um pastor que eu conheci lá em São Paulo, numa conferência. Eu acho ele interessantíssimo. Inclusive tem um livro do Mark Dever sobre discipulado que fala sobre isso. O Mark Dever visitou a região que ele mora, que ele é presbítero, alguma coisa assim. Mas o tema que eu quero trazer é esse daqui. O Mark Dever conheceu pessoas. E aí o Mark Dever conversando, o Mark Dever é um pastor. E aí, como é que você conheceu Jesus? Eu vou chamar o nome de Michael Stiles, mas eu não sei se eu estou acertando, tá? Foi ele que anunciou o evangelho para mim. Aí ele conheceu outro, né? Foi ele que anunciou o evangelho para mim. E ele encontrou outro aí. E aí, quem anunciou o evangelho foi o fulano? Aí ele, não. Foi o fulano que ouviu o evangelho dele. E aí você? Foi o fulano que ouviu o evangelho dele. E ele começou a visitar uma comunidade, conhecer pessoas que chegaram ao evangelho porque não o pastor, não o pregador, não o discipulador determinado a isso, mas porque as pessoas chamavam umas às outras ao evangelho. Ah, como é que você conheceu Jesus? Não, a Isabel me chamou para um estudo de Marcos, lá na casa dela. Eu conheci Jesus, agora eu estou aqui na igreja. Como é que você conheceu Jesus? Não, a Miriam me convidou para a igreja, insistiu alguns meses, e eu criei em Jesus, e agora ele é meu salvador. Como é que você conheceu Jesus? Não, lá no trabalho eu comecei uma reunião de oração aos intervalos e convidava as pessoas para a igreja também. Ah, como é que fulano conheceu Jesus? Quando eu era criança, o irmão Doricelmo começou um grupo lá na minha região com futsal, esportes, anunciava o evangelho, eu criei e agora eu faço parte da igreja. Se você não entender que você foi chamado neste sentido a incorporar as pessoas e não apenas distribuir uma mensagem, você não vai entender que a saúde da igreja não é medida pelo número de conversões.
mas é medida pelos convertidos que se tornaram discípulos maduros. Você aqui não é um ouvinte. Se você vem domingo a domingo, quarta-feira após quarta-feira, para ouvir palestra, algo que você acha bacana, você ainda não entendeu que você deve ensinar outras pessoas a seguirem Jesus. Porque o ensino é a espinha dorsal da igreja. Paulo ensina lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, né? Que Deus chamou a nós, eu sempre repito esse texto, né? Lá no capítulo 4, Deus entregou pastores e mestres para que o povo de Deus seja capacitado para edificar a igreja. Ou seja, o pastor, ele treina você, e você é quem edifica a igreja. E para que as pessoas se tornem a semelhança de Cristo, não sejam levadas por todo o vento de doutrina, para que não abandonem a fé na primeira crise. Por isso que investir em ensino, em pregação expositiva, em leitura, em pequeno grupo, em clube do livro, em oração às quartas-feiras, em escola bíblica dominical, não é deixar você exausto com tanta agenda na igreja. Eu já fiz isso outro dia. Eu peguei as horas da semana, você deve lembrar, acho que foi numa assembleia. Peguei as horas da semana e coloquei ali todas as horas que a gente passa na igreja. E até as horas que a gente se dedica ao serviço da igreja. É pouco, é ínfimo se comparado a todas as outras atividades. E toda a vida a gente diz, eu estou exausto por causa da igreja. Né? Pode colocar na ponta do lápis. 2 horas no domingo, 2 horas na quarta-feira, 1 ou 2 horas no pequeno grupo. Só um dia tem 24 horas. Não foi nem metade de um dia ainda. Eu estudo para tal coisa, preparo tal coisa. Talvez você esteja com uma agenda que não reflita a prioridade do rei. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, lembrando o final do versículo 20, que é a nossa grande esperança. E eis que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É a esperança de tudo que precede. Eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Veja, Jesus não delegou uma missão à igreja e deixou ela sozinha. Ide, fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os, e eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus não nos encaminha para nenhum lugar que Ele também não nos acompanhe. Jesus está com a gente, não somente nas missões bem-sucedidas, Ele está com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. No dia de vitória, no dia de fracasso, no dia de resistência, no dia de cansaço, no dia de ausência de fruto, no dia de frutificar, eis que Ele estará conosco. Eu me lembro muito o dia que eu estava na academia de missões e uma moça falou assim, para o professor, né? Era sobre missões também, não era academia de missões, mas ela falou assim, quando eu leio aqui o final do versículo 20, às vezes eu entendo que muitos dos meus vazios eram apenas um sintoma da minha não participação na grande comissão. Minha ausência de Jesus, meus vazios de Jesus, porque a promessa dele é de acompanhar os que vão. Eis que estarei convosco. Quem? Os que fazem discípulos, os que vão, os que batizam, os que ensinam a guardar todas as coisas. Lembra lá do final de Marcos? Onde tem um silêncio. E agora? Como viveremos? A igreja tem uma missão. A ressurreição de Jesus não produz quietude, ela produz missão. A ressurreição e a missão da igreja não são 2 temas costurados artificialmente. São o mesmo tema. Jesus ressuscitou, tem todo o poder e glória, toda a autoridade. Por causa disso, nós anunciamos. Amém? Olha, ainda terminei no tempo. Pensava que hoje ia fazer igual aos outros domingos. Estourar 20 minutos. Oremos. É você que está cansado, tá? Oremos. Ó Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados e iniquidades, perdoa a nossa negligência e omissão, perdoa a nossa ausência de frutos, perdoa quando enterramos os dons e talentos que o Senhor nos deu, perdoa quando, se fôssemos surpreendidos com Tua volta, nós não teríamos nada multiplicado para Te entregar, nada daquilo que o Senhor nos deu, foi enterrado, a inflação corroeu.
O poder de compra desgastou. Entregaríamos a Ti menos do que o Senhor nos deu. Perdoa, Deus. Nos faz frutificar a 30, 60, 100 por um. Nos faz colocar para fora os nossos dons e talentos. Nos faz, ó Deus, participar da vida que o Senhor nos entregou, que não é uma vida solitária, de lobo solitário, é uma vida de discípulos que Te seguem, que ensinam outros a Te seguirem e que vão chamando novos discípulos à adoração ao Teu santo nome, porque nós nos importamos que o Teu nome seja adorado. Nós chamamos e Te conhecemos ao ponto que queremos convidar outros para conhecerem a beleza, a Tua santidade, a Tua glória, o Teu amor. Nos inclina, Senhor, a sermos missionários. Nos inclina a cumprirmos o Teu mandamento de fazermos discípulos. Perdoa, Deus, quando nós ouvimos, e talvez hoje seja mais um dia, ouvimos acerca da comissão, da ordenança que o Senhor nos deu, e fazemos pouco caso. Nos faz amar, Deus, esse projeto que o Senhor nos entregou de fazer discípulos. Nos faz amar, Deus, a Tua glória ao ponto de chamarmos outros para conhecê-la. Nos faz, ó Deus, revelar amor para com os outros, não somente com um sentimento vazio, mas convidando e chamando muitos a Cristo Jesus e experimentar a alegria eterna e não a perdição. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa a Tua igreja, a igreja que aqui se reúne, para que experimentemos, ó Deus, em todas as dimensões o que significa fazer discípulos, seja localmente, seja nos distritos, seja nos sítios, seja em outros municípios, seja em regiões distantes, seja nos outros países, ó Deus. Não nos permite não nos envolvermos com aquilo que o Senhor tem feito no mundo e em nós, em nome de Jesus. Amém.